Meu nome é Fábio Tagem, eu sou gestor em marketing, técnico legislativo. É sempre um prazer falar para a SEG e os demais canais de comunicação em parceria com o sistema de comunicação da SEG. Hoje comigo Fernando Pontes, jornalista, consultor político e uma das mentes mais criativas do Ceará quando diz respeito a políticas públicas e principalmente quando nos deparamos com um processo de renovação na Câmara Municipal de Fortaleza, uma das mais atuantes e propositivas do Brasil. Fernando, um prazer tê-lo conosco. Esse é o programa Ideias em Foco, que vai ao ar pelos canais de comunicação da SEG e pelo site fabiotagera.com.br. Eu queria, meu irmão, que você falasse um pouco, nesse primeiro momento, da sua história, da sua experiência como consultor político legislativo e jornalista, a sua ligação com a SEG e com os canais legislativos. Boa noite. Eu não quero me alongar nesse aspecto, porque eu prefiro justamente responder suas perguntas sobre a grande renovação que houve no Parlamento Municipal, de 60%, para ver se essa renovação representa, juntamente com novos nomes, também uma qualidade parlamentar em prol da cidade de Fortaleza, dos seus munícipes. Realmente eu acompanho a Câmara Municipal desde Antonélio Bezerra, fui diretor de comunicação da Câmara, fui diretor financeiro da Câmara e assessor parlamentar de dezenas de vereadores, também na Assembleia Legislativa. Nós temos essa pequena experiência, também como autor de 6 livros sobre eleições, sobre análise política, mas o nosso principal foco e a nossa principal preocupação é sempre com o novo mandato, a nova legislatura das casas legislativas. No caso, em foco agora, se trata justamente dessa recente eleição municipal em que houve uma grande renovação na Câmara Municipal de Fortaleza. Agora, vamos analisar, Fábio, para os telespectadores da TV A SEG, em que nível, em que grau de qualidade, de criatividade, de competência terá essa renovação em prol da cidade de Fortaleza. Pronto, você tocou num ponto importante para o nosso web telespectador, que é a questão da renovação legislativa. Qual o papel do parlamentar? O parlamentar fiscaliza e propõe, mesmo que essa propositura seja de caráter indicativo, mas isso puxa um debate sobre determinada política pública de importância para o município. Então, Fortaleza, no último pleito eleitoral, alcançou 60% de renovação. E uma renovação realmente bem mista, bem plural, no sentido de partidos, de ideologia partidária. Fernando, pela tua experiência, como esses parlamentares que vão assumir uma cadeira no Parlamento Municipal devem se comportar nos dois quesitos principais, fiscalizar e propor? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tive uma experiência, embora de 1 ano e meio, na Câmara Federal, quando eu fui assessor do então deputado federal Antônio Moraes. E como lá, como no Parlamento Estadual e inclusive na Câmara Municipal de Fortaleza, existe aqueles figurões. Os figurões que a gente diz não é pejorativamente, são aquelas figuras tradicionais, aquelas figuras com mais experiências e que determinam, evidentemente, o jogo parlamentar de início. Evidentemente, para os novatos, principalmente para aqueles novatos realmente, digamos assim, sem herança, porque existe a renovação daquele, por exemplo, filho do vereador, irmão do vereador, assessor do vereador, esposa do vereador. Mas existe a renovação pura, aquela renovação realmente autêntica, daquele que nunca teve padrinho, teve, digamos assim, um apoiamento maior. Então esses, com toda certeza, sofrerão nos primeiros 6 meses uma etapa de adaptação. Por isso é que eles requerem, aliás, urgentemente uma assessoria, evidentemente profissional, para que eles não percam esses primeiros 6 meses de trabalho. Porque, evidentemente, se eles não tiverem assessoria profissional, experiente, em
termos de legislação, de comunicação, enfim, até mesmo do dia a dia do parlamento, tanto em termos de plenário como em termos administrativos, eles terão esse prejuízo. Por quê? Porque os mais antigos já estão lá estabelecidos, aqueles que foram renovação, mas filhos de vereadores, filhos de deputados, têm a experiência dos pais e das pessoas que os bancaram, e esses novatos, puramente novatos, que é também um grande número, eles não têm essa experiência. Então urge que eles, nesse período intermediário entre novembro e dezembro, procurem, evidentemente, profissionais que possam, evidentemente, colaborar e muito para que eles, a partir de fevereiro, comecem aquele trabalho no mesmo nível dos antigos e dos renováveis, entre aspas, que já têm uma experiência de pessoas que os indicaram. Bom, interessante essa sua fala, no sentido da composição de uma estrutura de assessoria. Tá. O parlamentar, seja ele de mandato e seja ele novo, ele precisa se preocupar com esse processo, esse mecanismo de debate no que se refere às necessidades do município. A Câmara Municipal de Fortaleza, como a Câmara Municipal de um modo geral, diz respeito à caixa de ressonância dos problemas do município. É na Câmara, é com o vereador que a população se identifica de imediato, né? Como você, pela tua experiência, pelo teu trabalho desenvolvido ao longo da tua carreira, como você direcionaria a composição de um mandato e de uma estrutura de gabinete? Em primeiro lugar, a gente tem que ver o perfil do vereador, né? Ali estão representadas pessoas de diversos segmentos sociais, econômicos, culturais, religiosos e, evidentemente, representantes de segmentos que lá os colocaram e que cobram posições, como projetos de leis, cobram requerimento, cobram posicionamentos de acordo com os interesses daqueles que apoiaram aquele candidato. Evidentemente que o vereador, todos eles, evidentemente, são vereadores de toda a cidade, de toda a Fortaleza, de toda a capital. Mas ninguém pode negar, Fábio, que eles estão ali também representando segmentos, o que é justo, o que é normal, o que é honesto, o que é plenamente aceitável, que é justamente representando, até porque eles foram eleitos com aquele programa, com aquele discurso, com a defesa daquelas teses. Então eles têm que pôr em prática aquilo. O problema é como pôr em prática, como evidentemente tornar realidade, certo? Aqueles pleitos. Isso aí precisa justamente de uma equipe de profissionais, de assessores, para que o mandato seja um completo sucesso e esteja de acordo e pleiteando justamente aquilo que o eleitorado daquele vereador acreditou, apostou e evidentemente vai verificar. Interessante demais. A questão da comunicação, ela, a cada eleição, ela vem se evidenciando como um dos pontos principais nesse mecanismo complicado, árduo, de prospecção de votos. Nós vivemos agora um pleito eleitoral onde a mídia digital foi extremamente importante no que se refere à condução das ideias, à apresentação de propostas e de bandeiras. Como é que você vê isso, você como jornalista, como é que você vê esse novo cenário de prospecção de votos, esse novo cenário de conquista de votos a partir das mídias sociais e da comunicação de um modo geral? Olha, eu não sou saudosista, mas eu quero só dar um exemplo, que qualquer mídia, desde a mais antiga, a mais moderna, grande importância dela é o conteúdo. Eu fui de um tempo em que tive um programa na TV Tupi, que era a Globo na época,
ao vivo de 1 hora. Eu, Tom Barros, que ainda está em atividade na TV Diário, e o Francisco Félix, Chico Félix, nosso homem do carnaval. Era a hora da verdade o programa. E não era gravado, não tinha videotape, era ao vivo, ninguém podia errar. E se errasse, ficava errado, certo? Mas eu quero só citar isso e lembrar para a importância do conteúdo. Você não adianta você ter uma mídia ultramoderna, aliás, é até um perigo. Você ter uma mídia ultramoderna que cobre todo mundo, como esta que nós estamos falando aqui, e ter um conteúdo pífio, um conteúdo precário, um conteúdo pequeno, um conteúdo idiota, que vai denegrir a sua imagem. Então, o grande aparato de comunicação que a tecnologia lhe dá, vai se voltar contra você. Você tem que se preparar, muito mais ainda agora, para as novas mídias, mas se preparar com conteúdo, se preparar com propostas, se preparar com um posicionamento correto, porque mídia eletrônica, principalmente hoje, e as redes sociais estão donando. O pessoal diz, a rede social determina a eleição ou a derrota do candidato. Eu acho que determina muito mais a derrota, porque a maioria dos candidatos não estão preparados para as redes sociais. Você tocou num ponto muito interessante, e é um ponto que eu venho defendendo muito no Ideias em Foco, no fadotager.com.br, que é a produção do conteúdo, ou seja, um parlamentar, para que ele possa atingir a grande massa ou segmentações, é preciso que ele proponha, é preciso que ele indique, é preciso que ele debata as necessidades, ou seja, para que o mandato tenha consistência e tenha posicionamento junto à sociedade, é preciso que haja ideias. Não é isso que você quer dizer? Justamente, ideias e firmeza no que ele está defendendo, para mostrar a sinceridade dos seus propósitos. Porque vamos acabar com esse negócio a mídia, principalmente nas eleições passadas, ela usou muito artifício de marketing, um marketing fantasioso, aquela coisa esquisita. A última campanha da ex-presidente Dilma mostrou isso, aquela coisa que não condizia com a realidade. E olha o resultado, ela ganhou a eleição, mas nem terminou o mandato. E tornou uma população totalmente frustrada, né? Não só com ela, mas com o próprio vice-presidente dela, que está no mesmo barco. Então, o resultado, eu acho que a sinceridade, digamos assim, a firmeza de propósito, um programa claro, vamos acabar com esse negócio de todo mundo ser esquerda, todo mundo ter direito, todo mundo ser centro. Você tem que ser o que defende, você tem que ser o que acredita. O eleitorado vai me julgar. Existe eleitor para todo tipo de programa, porque o eleitor ele é livre, independente, numa democracia, para escolher o que ele quer no parlamento, no executivo. Então seja sincero, seja verdadeiro e principalmente seja competente. Muito interessante esse debate. Dizer o seguinte, então, produzir políticas públicas hoje, independente da estrutura da Câmara, seja em uma Câmara de médio porte, seja na capital, depende muito dessa questão também de você saber ouvir os núcleos e os segmentos sociais e de você ouvir e pegar essa informação e assimilar essa informação e produzir uma política pública. Ou seja, o vereador ele acaba sendo um elo entre a necessidade do segmento, a necessidade da população e a política pública que precisa ser apontada. Você vê então, Fernando, o mandato parlamentar hoje, nesse cenário político difícil, um cenário político degradado por uma série de situações, você vê o mandato parlamentar de vereador como um elo, ou seja, como uma ponte entre a necessidade do povo e a política pública necessária? Eu vejo, não é que eu veja, é isso aí que você está dizendo. E outra coisa, a importância do mandato parlamentar não está no espaço físico da Câmara e não está no espaço geográfico do município. A importância do mandato parlamentar está nas suas ideias, está justamente na consonância que você, vereador, tem com o seu eleitor,
com a necessidade do seu município. Isso é que é importante. Não adianta você estar numa cidade grande se você pensa pequeno. Você estando numa cidade pequena, pensando grande, essa cidade obviamente se tornará grande. Muito interessante essa observação, e isso vale como um foco, um direcionamento. E o que é interessante? A gente debater no sentido de estimular as proposituras. E isso nós vamos debater no segundo bloco, no segundo momento, até a volta.